Olá a todos. Hoje no nosso Gallagher Cast vamos aqui contar um pouquinho da nossa trajetória como Gallagher, experiência profissional, minha e do Rodrigo. Acho que vai ser um papo muito interessante, né? Eu trouxe aqui a revista, somos capas de revista da Insurance Corp do mês, né? E a Gallagher hoje é posicionada como um dos maiores corretores de seguro e resseguro do Brasil, mas numa história curta aí, indo para o nosso 5º ano, né? Lá atrás a vida era muito difícil, começamos do zero com uma ideia na cabeça e que hoje está formando aí uma história bacana e diferente no mercado, com uma pegada bem diferente, tem sido muito sucesso e graças a vocês, colaboradores, que estão fazendo parte dessa jornada, né? Verdade. O segredo, a gente sempre se gostou de desafiar, né, de criar, então acho que inovação, que se fala muito hoje, agora mais ainda AI, mas nós não tínhamos AI na época, mas a ideia foi começar 5 anos atrás, tentando trazer uma nova ideia, a inovação, uma alternativa para o mercado aqui no Brasil, na área de seguros e resseguros. Se resseguro, a operação já da Gallagher existia, né? Quando a gente começa a nossa operação de seguro, já havia uma operação de resseguro, que o Araripe foi fundador e que já fazia um excelente trabalho, né? A história, para quem não sabe, a história da Gallagher no Brasil começou em meados de 2017, onde uma empresa que eu fazia parte, chamada Caps com Re, era uma empresa dedicada a resseguro no mundo, era uma startup também, onde a Gallagher entendeu, na época a Gallagher não tinha uma posição importante no resseguro e ela entendeu que esse projeto ela queria fazer parte, então ela colocou uma participação societária. Encurtando um pouco a história, em 3 anos ela resolveu comprar 100% a operação. Então, em 2020, eu diria que é o pontapé inicial da Gallagher no Brasil, através da operação de resseguro, se tornando assim oficialmente Gallagher Re, né? Na época éramos 8 pessoas e assim ficamos mais ou menos por 1 ano e meio, até que eu tive a satisfação, né, de ter o desimpedimento do querido aqui, o Rodrigo, de poder se juntar com a gente, ele que veio de uma operação de sucesso da JLT, que depois se tornou a Marsh, ele acabou não optando em continuar a trajetória na Marsh e estava num período de no compete. Acabando esse período, ele veio aqui com a ideia de por que não também montar uma corretora de seguros e trouxe com as suas ideias brilhantes aqui, e com muita experiência, começamos a discutir num papel como é que seria montar a corretora de seguros do zero, né? E foi uma experiência muito gratificante, foi muito interessante que a gente se reunia, ora na minha casa, ora na casa dele, em alguns lugares, café que nós fomos tomar alguns juntos, pensando em como é que a gente Lembrando que era pandemia, hein? Pandemia, como é que a gente ia realizar esse sonho, né? Então, a ideia era olhar para os segmentos onde a gente achava que havia espaço, buscar especialização, que é o que a gente hoje realmente continua pregando aqui diariamente, né? Especialização, a busca pela capacidade de entender o risco, entender o cliente e buscar o melhor para o cliente sempre. Então, nesse intuito, a gente passou pela ideia de subscrever risco, chegamos a montar um projeto de subscrição de risco. A Gallagher, inclusive, tinha uma presença importante na Inglaterra com a Pen Underwriting. E aí acaba que a gente acha, não, mas eu acho que a grande oportunidade estaria na área de seguros, até porque com a aquisição da Caps com Re, que revela o espírito empreendedor também do Araripe, que tinha começado ali do zero a operação no Brasil, faz com que a gente pense, bom, vamos então aprovar. E a Gallagher não gostava muito da ideia de startups, né? E a gente conseguiu mostrar para eles que era um negócio interessante. Afinal de contas, eles já estavam no México através de um investimento, tinha uma operação no Peru, na Colômbia e não tinha Brasil. Então a gente conseguiu convencê-los, eu e o Luiz, e na época a gente consegue aprovar com Patrick Gallagher Jr., que era o filho do presidente do grupo e que era responsável pela América Latina, era o CEO da América Latina, que então a gente aprovasse o investimento nosso e a gente começa uma sociedade, né? A gente foi sócio investidor no início junto com o grupo Gallagher. Hoje a gente já não tem mais as ações, mas continua o espírito empreendedor aqui, que a gente conseguiu repercutir aqui no mercado. E a história, assim, hoje, né, como eu comentei no início, assim, somos um dos principais corretores do Brasil, um dos principais corretores de resseguro, com uma pegada de especialização, com uma pegada diferente, um atendimento 360 aos clientes. Acho que isso que
nos faz diferente, a gente desafia o status quo do mercado, desafia os grandes competidores que estão aí há 40, 50 anos e hoje a gente bate de frente com eles. Eu diria até que a gente está sendo aqui, eu acho que até, eu diria... Comedido, porque eu acho que nós somos líderes hoje já na corretagem de resseguros facultativo, né? E a operação que ele fundou da Capscom, que hoje é a Gallagher Re Contratos, também TRIT, na área de TRIT não está sobre nossa gestão, mas hoje também, graças ao que você plantou lá atrás, hoje é uma corretora das líderes, deve ser entre as 3 maiores corretoras de resseguro de contratos no Brasil, né? Exatamente. Então, assim, é um dinamismo em 4 anos que, assim, às vezes impressiona, com tanta... Eu costumo dizer que aqui um mês na Gallagher equivale a 3 anos, porque é tanta coisa acontecendo que a gente, às vezes, tem que parar, se dar conta e voltar às raízes de onde viemos e que nos fez nos tornar até aqui. É muito dinâmico, a gente não pode esquecer esse espírito nosso, isso é verdade, que é o espírito empreendedor e o espírito de tentar fazer sempre o melhor, né? Buscar o nosso melhor, buscar o melhor de cada um. E eu digo sempre, a gente fala muito hoje em diversidade, né? Em aceitar as diferenças. E, na verdade, a diversidade passa por diversidade também de opinião, né? Então, o que eu digo, o segredo, eu acho que um pouco do sucesso da Gallagher é conseguir congregar opiniões diferentes, pessoas que pensam diferente, e esse é o segredo. Se a gente consegue coordenar um time com diversas amplitudes de capacidade, a gente vai ter mais capacidade de poder atender e entregar o melhor para os nossos clientes, que os clientes também são diferentes, né? E a gente tem que entender essas diferenças. Eu acho que você tocou um ponto fundamental da nossa história, que acho que aqui todo mundo... Isso é importante quando a gente vai crescendo, né? E o ser humano é muitas vezes movido a ego. Eu acho que a gente tem o ego, não nosso, mas como os grandes líderes dessa empresa no lugar. Eu acho que enquanto a gente estiver discutindo ideias, e as ideias podem ser diferentes, e isso ser uma coisa saudável, eu acho que a gente vai continuar traçando uma história de sucesso, né? Eu viro e mexo, discordo do Rodrigo, o Rodrigo discorda de mim e de outros líderes da empresa, e está tudo certo. Assim, enquanto a gente estiver discutindo ideias para o bem da companhia, eu acho que aqui a nossa história vai continuar. Isso é fundamental, né, para uma empresa. Agora, fatos divertidos nesse caminho também. O Luiz estava lembrando, ele assinamos os primeiros contratos, ele dirigindo pela Dutra, né, economizando porque a passagem da ponte aérea estava muito alta. Não tinha dinheiro, não tinha receita, não dava para pegar avião. A gente ia de carro mesmo e quem precisava vir do Rio para São Paulo era comboio, era malote. Vinha uns 3 ou 4 no carro. Lembro até a nossa decisão aí da primeira aquisição, que foi um marco... fundamental aí para a nossa expansão e velocidade do nosso sucesso, que foi a aquisição da Interbrook. Na hora de assinar os contratos, eu estava dirigindo na Dutra, dirigindo e apertando o botão. Acho que eu assinei mais de 150 papéis ali, conversando com o Ângelos, com o saudoso Álvaro, com o Anselmo, para fechar o negócio e dirigindo na Dutra ali. Voltando, fazendo um ponto atrás, quer dizer, a gente começa, na verdade... Éramos 8 colaboradores iniciais, a gente aprovou a contratação das pessoas, tinha que convencer eles a aceitarem fazer parte desse grande sonho que a gente teve. Aí nos juntamos e começamos lá no meu prédio, nos Jardins, onde eu morava, ficávamos lá juntos, tinha uma sala de reunião. Aí logo depois conseguimos ir para o WeWork, alugamos um espaço, começamos a nossa sala lá na Pequetita. E aí a gente vislumbrou a oportunidade de fazer uma aquisição. A Gallagher se diz uma empresa... E é uma empresa bem sucedida, não só na área de seguros, obviamente, mas também fazendo M&A na área de seguros. Ou seja, a Gallagher no passado comprou 58 corretoras nos Estados Unidos, além de uma corretora enorme que foi a Assured Partners. Hoje a Gallagher já é a segunda maior corretora no mercado doméstico norte-americano. Aqui no Brasil a gente vem fazendo um trabalho excepcional, não há esse tipo de ranking divulgado no Brasil, mas a gente diz que a gente deve estar hoje entre as 5 maiores aí corretoras no Brasil e só em 5 anos. Então isso é muito bacana. Fico muito feliz de fazer parte desse processo, junto com o Luiz. E uma das coisas que me chamou a atenção, quando ele falou da Interbrook, foi impressionante, porque a Interbrook tinha uma cultura que muita gente dizia, não, mas é uma cultura muito especial, muito diferente da maioria das outras corretoras. Não é uma corretora multinacional, uma corretora nacional, mas que atendia clientes internacionais também. Só que a gente conseguiu fazer com que as culturas combinassem. E, na verdade, a cultura era próxima no sentido de buscar o melhor para o cliente. Ela sempre perseguiu a Interbrook a satisfação, a felicidade do cliente, buscando a melhor solução de risco. Acho que a gente aprendeu muito com eles nisso. Aprendemos muito com eles
E fico muito feliz de saber que estão todos com a gente, exceto, obviamente, o fundador, o Álvaro, que acabou que nos deixou, não para ir trabalhar em outro lugar, mas foi para ficar no céu. Mas eu acho que a gente conseguiu, né, trazer todos os colaboradores para perto, e eu acho que isso é um pouco a vocação da Gallagher, de trazer para a cultura, o aculturamento do nosso Gallagher Way, que a gente fala aqui atrás da gente, que fala da forma com que a gente espera que os colaboradores reajam, nos vejam, e como nós também queremos ser vistos pelos clientes e trabalhar junto com os nossos colaboradores. Então, eu acho que essa cultura faz a diferença. E acho que a questão da Interbrook, você muito bem colocou, né, nos fez aprender muito com a experiência aí para aquisições, né, e tiveram outras de super sucesso também, como a DN2A, como a Ford. Não podemos deixar de falar dos Dana, né, obviamente. Os Dana, que hoje são líderes aí da companhia. Uma aquisição menor aqui no Rio, mas eles eram uma família que desde o início eu combinei, Luiz, conheço eles, o Thiago, por exemplo, que hoje é nosso COO aí, foi estagiário lá na minha companhia anterior, e eu falei, olha, eles são brilhantes. A corretora é pequena, mas as pessoas muito boas. E esse é o segredo, né? Quando a gente faz aquisições, né? Eu já ouvi isso do Mr. Gallagher lá, que ele está comprando cérebros, né? Brains, né? A gente não compra a empresa, a gente compra o cérebro para fazer parte da cultura Gallagher. Porque é uma empresa... O que é uma corretora de seguros, uma corretora de resseguros? Somos pessoas, gente. É diferente da seguradora que provê capital. A gente é uma empresa de solução de risco, uma empresa de serviço, uma empresa de vendas e marketing. Então, isso é um pouco da nossa cultura. É um pouco, acho que talvez, do segredo, né? A gente trazer as melhores cabeças aqui, sejam elas de forma orgânica, como também inorgânica, através do M&A, né? Mais recentemente tivemos o grande aquisição, que foi a Case, que foi transformal para a nossa operação de benefícios, está sendo aí um super sucesso. Outra aquisição recente foi a turma da Ford, especializada, né, no ramo marítimo, que está sendo... Já acolhemos, já fazem parte da Gallagher, os números estão aí, estão crescendo. E que tem a ver, né, com a nossa especialização, como a gente falou, e tem a ver com a nossa ideia de ter foco, de procurar justamente onde nós não temos capacidade, onde nós não somos muito bons, a gente buscar quem é muito bom para trazer para trabalhar com a gente. E com isso, a gente vem buscando fazer aquisições certeiras, onde nos ajudem a melhorar uma especialização, ter uma nova especialidade ou buscar uma nova região, né, entrar em novos segmentos. Então, é um pouco a nossa cultura. Acho que a plataforma está pronta, o modelo de negócio está pronto, a maneira que a gente quer fazer negócio está pronto. Então, acho que a receita de bolo está aí e a gente só vai crescer, só depende da gente. Né? E manter a cultura, que eu acho que é o grande desafio de uma empresa quando cresce, perder a cultura ou perder a qualidade ou o foco que ela tem no cliente, por exemplo, acabar essa vontade de querer mais que os outros, né? Exatamente. Não pode perder isso. Mas eu acho que a gente tem que sempre buscar inovação. Acho que isso é fundamental, porque não ficar igual aos outros, você está tentando sempre mudar, se aperfeiçoar, ser melhor no que você faz, né? Como é que você sempre diz do crocodilo? Vira... Tem uma brincadeira que eu sempre gosto de falar, mas jacaré parado vira bolsa de madame, né? Eu coloco aquela foto, ou então a outra eu gosto de colocar o cara em pé, assim, fora de uma agência da Caixa, pensando, aí ele diz assim, pensando fora da Caixa. Aí um dia eu falava sobre isso, aí me perguntaram, mas por que a Caixa, né? É verdade, por que a Caixa? Então não tem nem que ter Caixa. A ideia, a gente aqui estimula e quer que as pessoas tragam inovações, tragam novas ideias sempre, porque isso que vai fazer a gente melhorar, a gente ir adiante, a gente evoluir. E, obviamente, temos o privilégio, né, dessa cabeça de empreendedores, de querer mais que os outros e estar debaixo de uma grande multinacional. Hoje também, como diz o próprio Pat Gallagher, a gente está, no mínimo, a 2 ligações de alguém que saiba fazer alguma coisa no mundo. Então, o nosso network e alcance de estar numa grande plataforma como a Gallagher nos ajuda a construir esse sonho de forma mais rápida. Né? É impressionante também a jornada da própria Gallagher, né, como ela vem crescendo mundialmente. Isso também nos ajuda. Porque se a gente quer conquistar uma multinacional brasileira que tem operações no exterior, hoje a gente consegue atender qualquer empresa brasileira em qualquer território do mundo através da Gallagher Global Network, né, mais de 144 países, e a gente consegue dar uma solução e um atendimento local para cada uma das necessidades desses clientes. Exatamente. Então, isso faz a diferença. Isso permite que a gente seja competitivo, que a gente possa competir com qualquer corretora em qualquer segmento de negócio. Eu acho que eu comentei, né? Assim, a ambição é continuar indo, acho que a gente tem total capacidade de dobrar de tamanho.
e ser líder de mercado em tudo. É isso que nós já construímos daqui a 5 anos, a gente quer que a gente possa dobrar de tamanho, ser uma operação. É o mesmo pace nos próximos 5. Essa é a ideia. Como fazer isso? Claro que o crescimento orgânico, quando você chega de um tamanho já importante, você já não cresce no mesmo percentual organicamente. A gente pretende continuar crescendo organicamente, é importante para a gente. Agora, também vamos continuar fazendo aquisições. Acho que é um pouco da nosso DNA, da nossa filosofia, de trazer não só os cérebros, como a gente falou, mas trazer novas especializações, novas capacidades. Eu diria que são 4 pilares, né? É o crescimento orgânico, foco, M&A, foco, eficiência operacional, porque está uma empresa dinâmica e complexa, né? Então aí a tecnologia que você falou, a melhoria de eficiência operacional, e a chave de tudo para que isso tudo aconteça é manter a cultura, né? Manter a cultura é fundamental, porque ela tem super a ver com o que a gente faz, é a entrega. A entrega de um produto não tangível, seguro. Eu costumo dizer para o meu filho, eu falo, filho, você quer ser o quê? Né? A gente discute isso, mas olha, vender seguro não é algo muito sexy, né? Porque quem é que diz, não, acordou e disse, não, eu quero ser corretor de seguros, né? Você vai perguntar numa sala de aula, alguém vai dizer que quer ser bombeiro, ou bailarina, ou professor, ou médico. Agora. Ninguém pensa que quer ser corretor de seguros, né? Mas eu sou corretor desde os 19 anos de idade, por acaso. Mas você acaba que sempre é dinâmico demais esse mercado. Você está sempre aprendendo, porque cada cliente nosso tem uma operação diferente, atua num tipo de indústria diferente. Então você está sempre aprendendo, você acaba deslizando por todas as áreas. Ontem mesmo eu estava discutindo uma operação de crédito de uma investidora que está investindo na Argentina numa concessão de gás e assim por diante. Quer dizer, todo dia são coisas novas. Você falou um negócio interessantíssimo. Nossa indústria, ninguém acorda querendo ser corretor, né? Não é a coisa mais sexy do mundo. Mas, uma vez que você está, é muito difícil sair. Porque é interessante, é o que você disse, né? A gente consegue, em qualquer assunto, encaixar o tema seguro e consegue aprender sobre qualquer indústria. Seja ela de aviação, de marine, de mineração, etc. Você consegue, se tiver interesse, se aprofundar naquilo. E é uma dos nossos segredos de especialização, né? É entender a indústria do cliente para que você adeque o real necessidade dele de gestão de risco e produto seguro. E esse é muito, eu acho que o segredo para o crescimento futuro, porque muitas vezes, Luiz, eu acho que a gente fica brigando no mercado pelos mesmos negócios, né? E eu acho que a gente para de pensar, para de olhar para as outras oportunidades, né? O market share que a gente tem hoje ainda é muito pequeno, né? Não só comparando com os concorrentes, mas se a gente esquece os concorrentes e olha o mercado como um todo... Nada. E o mercado não segurado, o mercado que ainda não foi, né, atingido pelo seguro, a cultura de seguro ainda é muito pequena no Brasil. Olha o exemplo do Rio Grande do Sul, para mim é um exemplo muito importante. Triste o que aconteceu no Rio Grande do Sul, mas mais triste ainda é que dos 50 bilhões de reais de prejuízo estimados, nem 5% ou 10% disso era seguro. O resto é prejuízo, porque as escolas não tinham seguro, as creches não tinham, o Estado não compra seguro, o município não compra seguro. Então, é uma falta de cultura generalizada. E aí depois o governo tem que gastar mais, tem que sacar dinheiro do orçamento. A seguradora, quando ela existe e tem ali a penetração do seguro, ela vai rápido tentar atingir, tentar responder rapidamente e fazer um atendimento. Eu acho que essa é a discussão, né? O que a gente pode trazer de inovação? E aí, voltando à questão da cultura e do papel do seguro, né? Nós temos um trabalho fundamental. Tudo bem que a gente não tem a importância como um médico ali, que salva a vida naquele momento, mas o seguro, ele salva vidas, entre aspas, porque ele vai salvar o patrimônio da pessoa que ia ficar desesperada, porque se ficasse sem recursos, ela não poderia pagar a escola dos filhos, ela não poderia mudar, substituir, repor o patrimônio quando necessário. O seguro de vida que, quando a pessoa importante que paga pelas contas do casal ou da família falece, as pessoas deixam de comprar o seguro de vida, não é comprado de forma universal no Brasil. As pessoas não se protegem. Você tocou um ponto interessantíssimo, né? Como, acho que o nosso papel também, como corretores e profissionais, é como fomentar a importância do seguro no mercado, né? Porque a gente muda a vida das pessoas, seja ela pela repor do bem. Olha o que a gente faz na área de benefício, atendendo um ente querido de alguma família que está hospitalizado, né? Ou o que a gente muda numa empresa com relação à nossa capacitação de olhar a cláusula dele de business interruption de forma diferente, que vai trazer um valor agregado e vai proteger o patrimônio dele. Enfim, acho que a gente tem um papel importantíssimo e cabe a nós, como indústria, divulgar isso de forma melhor. Acho que isso a gente ainda não faz bem, né? Eu acho que não, acho que a indústria peca por isso, seguro muitas vezes é mal visto, né? E eu acho que é o nosso trabalho de realmente
mostrar isso. E para os jovens que começam com a gente ou que estão querendo entrar no mercado de seguros, saibam que é dinâmico, tem sempre coisas novas para aprender e eu acho que é um mercado que ainda vai passar por uma grande transformação e tem um potencial de crescimento enorme. Quer dizer, o percentual que no Brasil você ainda tem do seguro versus o PIB ainda é muito menor, chega 6%. A ser metade da penetração de seguro nos Estados Unidos, ou no Japão, ou em outro país desenvolvido, como a Inglaterra, por exemplo. A gente tem que continuar acreditando que tem um potencial de crescimento enorme, e que a gente tem esse papel de divulgar não só a Gallagher, como o mercado, para que a gente fomente a importância disso, porque isso é proteção e acelera o crescimento econômico, ponto. É isso. Então a mensagem eu acho que é continuarmos a empreender e trabalhar para te buscar... E continuar tentando fazer diferente e com vontade e querendo mais que os outros. Eu acho e que com a qualidade de entrega, né? Eu acho que o cliente tem que estar, afinal de contas, o nosso chefe é o cliente, né? O segurado, ele é a razão da nossa existência. Eu acho que, não sei, para fechar, queria agradecer, obviamente, vocês todos que fazem parte dessa trajetória, vocês que optaram estar dentro da Gallagher e querer fazer diferente para os clientes. Assim, nosso muito obrigado. De 8 para 700 quase, quiçá daqui a pouco 2.000 pessoas impressionante, né? Que queiram fazer essa diferença e que entenderam que a Gallagher é um lugar diferente, melhor para trabalhar. É impressionante olhar esse crescimento realmente do número de colaboradores, né? Vai para quase 760 já colaboradores, né? E a mensagem é essa, obrigado por acreditarem na gente, obrigado por acreditar no nosso sonho e vamos continuar sonhando juntos para a gente dobrar de tamanho e trazer muitas alegrias para todos nós e para os nossos segurados. É isso. Obrigado. Obrigado. Ficou bom?